Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui esse momento, Senhor. É um momento que o Senhor separou para nós, para aprendermos de Ti, para sermos confrontadas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e para, ó Pai, aprendermos mais daquilo que nós precisamos mudar e daquilo que nós precisamos, ó Pai, olhar para dentro de nós, para as nossas vidas, aquilo que nós aprendemos e verificar o que precisa ser corrigido. É isso que nós estamos aprendendo, Senhor, nesses livros que estamos estudando nesse período, Pai. O Senhor separou, ó Pai, esse material para estudo, mas nós sabemos que, ó Pai, o estudo não é suficiente se não houver a Tua presença, se não houver a revelação vinda do alto. Então, por isso pedimos, ó Pai, muito mais do que nós lemos, do que nós ouvimos, do que nós estudamos, ó Pai, nós queremos a Tua presença, Senhor. Queremos que o Teu Santo Espírito derrame graça, Pai, sobre as nossas vidas, para que nós possamos aprender em profundidade, Pai. Aprender, Senhor, com a revelação do alto, Senhor. Ó Pai, sabemos que nós não adquirimos conhecimento com as nossas próprias mãos. Nós podemos ler, mas o entendimento, ó Pai, e a abertura da mente, do coração, a revelação por completo, ó Pai. Corações transformados é o Senhor que nos dá. Então pedimos, Senhor, transforma as nossas vidas, ó Pai. Abra a nossa mente, o nosso coração, para nós aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a não ver com os nossos próprios olhos, a não pensar com a nossa própria mente, mas a ver com o olhar do alto, a enxergar com os teus olhos e pensar com a mente de Cristo. Renova, Senhor, renova, Pai, a nossa mente na Tua palavra, que a nossa mente esteja, Senhor, embasada na Tua palavra, que, ó Pai, nossos corações, Senhor, as nossas emoções sejam alinhadas, Senhor, com a Tua vontade, ó Pai. Pedimos, Senhor, um renovo, fortalece-nos neste momento, aumenta, Senhor, nosso ânimo, Senhor, aumenta, Senhor, as nossas forças, para que nós não venhamos a desanimar no meio da caminhada, Pai, mas que nós venhamos a entender, Senhor, aquilo que nós precisamos corrigir, aquilo que nós precisamos, ó Pai, mesmo que retroceder nas nossas vidas, mas que nós, ao mesmo tempo, recebamos graça do alto, com ânimo, com força, com fé, com, ó Pai, com amor, que só vem da Tua presença. Encha-nos, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor, nos ensina a amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa, e a agir, ó Pai, não por nós, mas como Cristo agiria. É isso que nós estamos aprendendo, Senhor, nesses livros, a olhar para Cristo, Senhor, e a seguir os Teus passos. Que as decisões tomadas não seja nossa, que o caminho trilhado não seja o nosso, que as palavras faladas, palavras ditas não sejam as nossas, mas que seja tudo conforme Cristo faria, conforme a instrução do Teu Santo Espírito, no Teu caminho, nas Tuas palavras, no Teu propósito para a nossa vida. Abençoa, Senhor, ó Pai, este momento, abençoa, Senhor, a vida de cada irmã, Senhor, que irá participar deste momento, dessa reunião, e também das irmãs que neste momento não puderam participar, mas que de alguma forma o Senhor tem tocado elas com esse aprendizado também, Senhor, lá no grupo, ou de qualquer outra forma que elas venham ter contato, Senhor, com este livro, com esse estudo, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, conceda-nos, Senhor, a Tua graça e a Tua presença. Se nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. 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 Deixa eu pegar aqui o terceiro capítulo que a gente parou, que a última vez a gente ficou só até o segundo, né? Vou voltar lá no terceiro capítulo. E falar inimigos da visão. Deixa eu ver se alguém me mandou mensagem aqui. Ele. Deixa eu olhar aqui para mim. Eu vou lá direto nas perguntas, né? Aqui é o terceiro capítulo que ele fala o inimigo da visão, o inimigo que nos atrapalha de olhar para Cristo, né? Que primeiro é a ignorância, né? A gente não conhecer de fato, né? Não conhecer de fato quem é Cristo, o que ele fez por nós, quem nós somos, né? E depois ele fala do pecado, que o pecado nos afasta de Deus, tanto que ele coloca aqui, né?
2 carrinhos e o pecado no meio. O pecado, ele faz separação. E a idolatria, que eu achei tão interessante, essa visão, né, que ele colocou aqui no livro da idolatria, porque Verdade. é o mal do século, né? Uhum. A gente querer as coisas agora. Eu fui muito É o, confrontada com isso, é o fast food, porque né? é, Você vai no a gente, mercado, pega lá um pacote de café, passa no caixa e vai embora. é Não é verdade? assim mesmo. E eu fui muito confrontada nisso, porque às vezes a gente começa a fazer algo, a gente quer ver resultado na hora também, né? Uhum. E, e por isso que, se a gente for pensar no propósito do grupo, né? Sementes do Evangelho, é uma semente, a semente demora para crescer, né? E a palavra Uhum. do Senhor é a semente. E a palavra do Senhor, quando a gente lê, a gente entende, até na nossa vida mesmo, né? Quando a gente começa a entender e o direcionamento, entender as instruções, entender, né? A gente não é de uma hora para outra, né? É por camadas. E, e o caminho do Senhor, né? O caminho do Senhor é assim também. É por camadas, é um passo por vez. A gente não pode querer fazer tudo, né? Ou querer, às vezes, que as pessoas mudem de uma vez. É. Então, Aí também e tem a o falta de tempo, né? falta de tempo também. É, Falta de. você não consegue se organizar, né? Eu já passei por esse momento, né? Da gente não conseguir se organizar e você começa a orar de manhã assim, Senhor, obrigado Uhum, pela noite, obrigado por esse dia, abençoe esse dia, não deixe faltar nada, amém. E é, segue a vida. Mas a gente não pode só ser assim. Aí chega de noite, uhum, você, Senhor, obrigado, me perdoe por todos os pecados, abençoa minha noite, meu sono, meu descanso, tchau. é, Quem que não passou por isso? pois é. E a gente Não é sente verdade? falta, né? Ah, Eu meu tava, Deus! é, eu tava conversando com uma amiga essa semana, falando justamente sobre isso, Hum. que esse último mês foi tão corrido aqui, tão corrido, até ainda tá ainda, né, corrido. E eu tô sentindo falta desse tempo, sabe? De você, assim, sentar para ler a palavra, para orar, sem ter hora para terminar, sabe? Assim, vou ficar aqui orando, vou ficar aqui lendo, sem ter hora para terminar. Porque, assim, se a gente for, às vezes eu deixo para ler um pouco mais à noite, mas à noite tá aquele cansaço, né? E de manhã, Uhum. De né? E manhã de não é tanto. manhã, é, e de manhã, quando a gente tem que acordar mais cedo, né? Uhum. E às vezes aqui, quando tem criança pequena, né? Elas acordam mais cedo também. Acordo, vamos. Uhum, bem Daí, isso. é, mas a gente tem que respeitar o tempo, né? Hoje eu estava refletindo sobre isso, porque tem tempo para tudo, né? Tem tempo que Tem. a gente vai conseguir ficar mais tempo na palavra, mas tem tempo que a gente vai conseguir ficar ali 15 minutos, mas que esses 15 minutos seja de coração inteiro, né? Então, como que fala? A gente tem que, ao mesmo tempo, ser intencional no uso do nosso tempo, mas também não se cobrar tanto, né? Entender em qual estação que a gente está vivendo, né? Sabe que isso uma Mas, psicóloga falou para mim? Eu tinha muito tempo antigamente. O João Luiz ia trabalhar o dia inteiro, né? E a Vitória, ele tinha almoço lá na empresa que ele trabalhava na administração financeira de um frigorífico, e eles tinham almoço lá dentro. E a Vitória ia para a escola integral, que também tinha hum, almoço lá da prefeitura. E eu ficava em casa sozinha o dia inteiro, né? Às vezes a minha mãe me ligava, filha, eu preciso ir no banco resolver uma coisa, você vai comigo? Eu não quero ir sozinha. Ah, eu tenho uhum, um médico, você vai comigo? Mas eu já me organizava. A minha mãe já me avisava e me organizava para ir com ela. E tinha dia que não tinha nada. Então eu levantava cedo, arrumava as coisas ali, a Vitória ia para a escola, o João Luiz colocava ela na condução, e eu, às vezes, voltava a deitar mais meia hora, ou era meu tempo que eu já levantava, fazia meu café, já começava a fazer minhas coisas. Então eu tinha muito tempo. Aí quando o João Luiz faleceu, depois de um período eu fui embora com a minha mãe, né? uhum, E aí a psicóloga falou para mim, Cíntia, agora você está cuidando da tua mãe, você perdeu teu marido, você está em uhum, luto, você está cuidando da tua mãe, você tem uma criança de 9 anos, mas e o teu tempo? é, Quando que é o teu tempo?
Quando que é o uhum, tempo que a Cíntia vai fazer o que ela quiser? Assistir uma série, falar com Jesus, ler um livro. Quando que você tem esse tempo? Eu falei para a psicóloga, eu não tenho. E ela falou assim, mas é, você precisa ter esse tempo. Nem que seja no teu celular, para assistir uma série, para você ser distraído das coisas que uhum, aconteceu. Põe o foninho no ouvido e fica quietinho. Aí aquilo foi me abrindo a minha mente, abriu um leque, assim, com várias uhum, estratégias do que eu podia fazer. E aí eu comecei a ter o meu tempo de oração mais comprido, uhum, descobri que dá, descobri não, eu já tinha, né? Mas não usava quase. A leitura da Bíblia no celular, uhum, sabe? é verdade. Eu não gosto muito, bem sincero, não gosto, mas quando, né? Então, tipo Uhum, assim, eu comecei a sentar na cama e orar, sentada mesmo uhum, na cama, orar, e me despedaçava ali toda, e ali era o meu tempo. é, Então a gente precisa a disso. gente precisa desse tempo. É, E hoje eu não consigo ficar sem esse tempo mais. é, Eu me acostumei tanto que eu preciso desse tempo meu. Então, tipo uhum, assim, ontem eu falei para a Vitória assim: você vai ficar aqui na sala? Vou. Falei, então vai, eu vou lá pro meu quarto que eu vou orar. No isso. escuro, deixei só uma fresta na Uhum, porta. Gente, eu me debulhei, acho que eu fiquei quase uma hora lá de joelho orando. E olha, falando com que bênção. Deus, e coloquei a minha família, e coloquei o nosso grupo, e coloquei todo mundo que eu lembrava ali, que Deus vai mostrando, a Uhum, minha prima que mora em Santa Catarina, sabe, Deus parece que vai mostrando as pessoas, e eu, sabe, uhum. foi um derramar, eu fiquei tão leve, aí eu fui deitar na minha cama para dormir, gente, eu dormia o sono da beleza, a noite inteira, sabe? É Então, tipo isso assim, é mesmo. tão bom. Ai, gente, como é maravilhoso quando você consegue deitar e dormir, quando você tem esse tempo com Deus. Levantei de manhã hoje, arrumei meu café, sentei aqui na mesa, que eu tô aqui na sala, né, na mesa. Sentei aqui, já peguei minha Bíblia, já peguei meu devocional e comecei a fazer a minha leitura Uhum, da devocional, tomando meu café. E daí eu olhei para o tempo que estava no nubladão, né, que eu fico bem na frente da minha janela aqui. E eu pensei, ai, acho que eu não vou. Não, fui lá, me arrumei, fui para academia, foi bênção, sabe? Mas uhum. orando, tudo orando. Então, tipo Isso assim, mesmo. passei um dia alegre, passei um dia bom. Luta tem? Quem não tem? Quem não tem luta, né? Quem não tem luta? É uma benção, gente. E não tenho mais preguiça, não dá mais para ter preguiça. É Né? Que nem aqui verdade. fala também da preguiça. Não dá, não É adianta você procurar o caminho mais fácil. Não dá, verdade. não existe esse caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o que o inimigo apresenta, Uhum, é né? verdade. E não é assim. Eu entendo que não é. E o interessante é que essa questão da preguiça, né, que ele falou na resenha, que ele foi confrontado com isso, né? Porque Uhum, a gente acha, eu não tenho preguiça. Mas daí ele fala assim que viver dá trabalho, né? Por exemplo, se você vai comer alguma coisa, você tem que fazer, né? Tem que cozinhar. Então é uhum, muito bom você comprar pronto ou você abrir, desempacotar alguma coisa ali, né? Rapidinho e já comer. Mas isso não é comida, né? É industrializado. Então fazer a comida dá trabalho, né? tá. Então viver dá trabalho, né? Então, mas às vezes é naquilo que a gente escolhe, né? Ou sempre o caminho mais fácil. Isso demonstra preguiça também, né? Uhum, Mostra preguiça se você não vai cozinhar para comer uma comida mais saudável, você vai deixar de ir para academia, né? Fazer algum exercício para ficar em casa assistindo alguma coisa. Então, o que é mais fácil. Então, a gente não pode ir para o lado mais fácil, né? Tem que ir para o lado que é realmente que vai trazer um benefício para a saúde, né? Que vai trazer uhum, uma edificação para a nossa vida. Então, a preguiça não é você não ficar sem fazer nada, né? Que a gente, no nosso mundo hoje, a gente pensa que a preguiça é ficar sem fazer nada, né? Mas às vezes a preguiça é você escolher o caminho mais fácil sempre, né? Não que uma vez ou outra, né, a gente vai acabar cedendo para o caminho mais fácil, mas sempre, né, todos os dias ali, então a gente tem que refletir, né, o que a gente tá fazendo. E o último aqui do capítulo 3 ele fala da falsa contemplação, né? pois é. Ele fala que algumas pessoas acham que estão olhando,
mas na verdade não estão. Mas é aquilo que eu falo, acho que até se encaixa aqui, né? Aquelas pessoas que sabem que Jesus existe, mas não a conhecem, É, é isso mesmo. né? É Porque isso tem mesmo. tanta gente que fala de Jesus, tem tanta gente que. Esses dias eu defrontei com. Defrontei não, eu não, tipo assim, eu não bato de frente. Eu tenho um sobrinho meu, ele tem 20 e poucos anos. E ele põe lá Jesus no notebook dele lá como um papel de parede. E fala de Jesus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes ele pede oração para minha irmã ora lá do serviço dele, a minha irmã ora, tá. E eu oro por ele, claro, para Deus cuidar da sabedoria, entendimento, essas coisas todas, né? Aí ele me mostrou o notebook dele lá que ele estava trabalhando, que tem o Jesus. E eu falei, ah, que legal, João Vitor, que bonito, não sei o quê, né? Ele falou, é. Aí quando eu preciso, eu abro essa foto aqui. Eu pensei, ah, meu Deus. Eu pensei, ah, eu não vou. Eu falei assim, parece que o Espírito Santo veio e falou assim, não discuta, filha, não perca tempo. É verdade. Eu estava lá na minha irmã, né? Eu pensei, ah, eu não vou discutir. Ah, eu não vou perder tempo, o senhor me perdoa, mas eu não vou discutir. Daí eu falei, ah, tá bom, João Vitor. Só... É, e uma coisa interessante aqui também que ele fala aqui nessa falsa contemplação Hum, é as atividades, né? Às vezes a uhum. pessoa está envolvida em muitos ministérios, está envolvida em muita coisa, acúmulo de informação, né? Sabe muito, mas é justamente o que a gente está estudando agora nesse outro livro, né? De que a informação, ela não é 100% da contemplação, né? Ela é uma parte, né? A razão, a teologia, ela é uma parte. Mas o acúmulo de informação não significa coração transformado, né? Coração rendido. Então, às vezes a pessoa conhece a Bíblia, conhece os versículos, conhece, mas não consegue, é como você falou, não consegue ficar meia hora orando, não consegue ficar 40 minutos ajoelhado orando, né? Não consegue passar tempo com Deus, né? Conhece, mas não consegue passar tempo com Deus, né? Eu ponho na Rádio Marumbi aqui em casa, na hora do meu, que estou fazendo o almoço, ali que eu estou lavando a louça. Ai, a gente pega cada pregação. Eu até grito na minha cozinha, eita, Glória! E eu moro num condomínio de um monte de apartamento, né? Mas, ai, tem horas assim que vem uns testemunhos que eu falo, oh, Deus, que benção, Olha sabe? só, Ai, é muito bom, gente, é muito bom, muito maravilhoso. Muito muito maravilhoso. bom. Eu sigo o pastor Piragini, aqui da PIB, né, da Igreja Batista aqui de Curitiba. Ai, ele tem um dom da palavra. Aí eu vou ver se eu acho o Instagram dele e mando para E você. depois você manda, eu não conheço, não. Depois você me manda. Ele é novinho, o pai dele, que é o Piragibe, né, o mais velho, assim, que era o responsável para a igreja. Agora não sei quantos anos passou para ele. Mas ele fala assim, ele conta do tempo que ele trabalhava com jovens, ele fala assim da. Nossa, gente, ele conta cada história, testemunhos, assim, de coisas que Deus fez. Olha que benção. Que legal, é bom, né? Testemunho. Maravilhoso. Aí aqui também Daí, falou do ministério. é, daí aqui no final tem algumas perguntas, né? Que é Uhum. pra gente olhar, né? Eu vou só dar uma pincelada aqui. Que é pra gente olhar a nossa agenda e ver, né, como que tá a nossa rotina, pra gente olhar como que tá sendo os nossos dias, né? Se os nossos dias estão sendo em volta de nós mesmos e a gente tá deixando a contemplação, deixando, né, a oração, a leitura, a meditação na palavra de lado, né? E daí ele até fala, né, uma sugestão de fazer um jejum do agora, né? Ou Pois seja, é. é interessante essa ideia dele do jejum do agora. Mas Isso esse jejum a gente faz muito aqui na igreja. Aqui em Curitiba a gente tem muito esse jejum que tira algo. Uma vez eu fiquei em 2024, acho que foi, a gente tinha encontro com Deus e a gente ia levar os juniores e o Kids. E eu trabalhava com eles na época, a minha era junior, né? Então eu entrei para trabalhar. E a gente teve que fazer quase um mês de jejum. E daí cada semana era uma coisa. Então era o jejum do carboidrato, que tinha que tirar o pão. Aí tinha que ficar todo mundo que ia para o encontro para trabalhar. Aí o jejum do doce. Ai, o do doce para mim foi mais sofrido, mas eu fiz. E daí eu me apeguei no tal do jejum dessa maneira e eu comecei a fazer. E daí eu fazia assim, de domingo de noite a sexta-feira ao meio-dia, o jejum do uhum, doce.
Aí dava meio-dia, antes do meu almoço, eu entregava o jejum, comia meu almoço, batia um bolo de tarde, comia, sábado e domingo me empanturrava de doce. Aí no Ai, domingo de noite, entrava no jejum do doce, com propósito, uma coisa que eu aham, é. precisava alcançar. Gente, foi maravilhoso. Foi muito benção, sabe? A gente Muito tem bom. muito aqui isso, de tirar alguma coisa. Que nem tem É, gente que fala, né? Tira celular, redes sociais. isso, a ideia dele é isso, na verdade, é como se fosse um propósito, né? É um Uhum, propósito do agora, que, ou seja, ele fala para tirar alguma distração que tem roubado o uhum, nosso tempo, né? uhum. Aqui ele fala redes sociais, filmes, algum esporte, alguma coisa. Então, fazer esse propósito do agora, ou seja, ao invés de você buscar uma satisfação agora ali nas redes sociais, ou ali naquele, é, naquilo que você gasta o seu tempo normalmente, você investir o tempo lendo, né, orando, então esse tipo de propósito, mas é muito interessante, né, porque às vezes a gente Sim. pensa assim, fazendo um jejum, mas a gente pensa em fazer um jejum total, né, ou um jejum parcial, ficar só na água, daí a gente desanima. Mas esses propósitos, eles são muito válidos, porque a gente consegue ali colocar o nosso coração à prova também, né? E Do Deus dá uma início ao fim. força, sabe? Sim, Eu fiz uma sim. época também dá para fazer assim de um dia, 2 dias, 3 dias, né? Uhum. E Deus ajuda você. A primeira semana que eu fiz do doce, eu recebi muito doce. As pessoas Olha só. chegavam e me entregavam os doces, batiam na minha porta, eu trouxe para você. Eu falei, muito obrigada. Pegava o doce, abria o armário, tum. Então, tava Isso. lá, né? É, Uhum. e daí, a Vitória falava para mim, mãe, eu quero comprar, você comprou uma bolacha no mercado? Minha mãe, eu quero aquele marronzinho, que era um chocolate, assim, tá bom. Eu comprava, gente, eu não tinha vontade de comer, Olha só. porque Muito Deus bom. fortalece. Só que eu Uhum. colocava água, eu colocava muita água, eu não fico no Isso. jejum sem água. Eu falo Uhum. para todo mundo, faz jejum, põe água, né? Isso. Então, Deus fortalece a gente para a gente fazer. É verdade. Ele fortalece que você consegue fazer assim que você não vê. Quando você vê, já terminou o jejum. É verdade. Daí ele tem aqui uma orientação que ele fala assim, no 3, né? Faça um Uhum, diagnóstico honesto dos seus ídolos e responda com sinceridade a essas perguntas. Minha vida perderia o sentido diante da ausência de alguma coisa ou de quem? Então, essa aí é interessante para a gente identificar se existe algum ídolo no nosso coração, né? Que não é só ídolo de. Né? Mas, assim, o que, que você não consegue ficar sem? Como você falou, é um chocolate, ou um passeio, ou né, alguma coisa ali, ou alguém, né? O que, que você não consegue ficar sem? Será que existe algum ídolo? Será que existe alguma raposinha ali, né, roubando o seu tempo também, né? uhum, Aqui no 4 ele fala para trocar o ativismo por adoração. Interessante. Antes de uhum, fazer qualquer coisa a Deus, reserve 5 a 10 minutos para estar com Ele, para estar com o Senhor. Antes de você fazer algo, primeiro você vai estar com Ele. Interessante nesse livro que a gente está lendo também. Essa semana eu estava lendo uma parte, né? Estava ouvindo aquela parte lá do diálogo, né? Que eu estava ouvindo. Daí ele falou assim que antes da, da antes da parceria vem a intimidade. Ou seja, antes de você fazer alguma coisa para Deus, fazer alguma coisa com Deus, vem a intimidade, você estar com Ele. E é verdade, né? Porque na vida real, assim, no dia a dia mesmo, antes de você fazer algo com alguém, ser parceiro de alguém, você precisa conhecer, né? Aquela pessoa. E antes da gente trabalhar com Deus, fazer algo, né, em prol do reino de Deus, a gente precisa estar com Ele, né? Isso é interessante, essa visão que ele traz aqui antes do ativismo, né? Troque o ativismo por adoração, antes de fazer, estar. Muito bom. muito É bom mesmo. bastante, bastante coisa para a gente falar. Vamos ver aqui o capítulo 4. Tá uma folheada aqui. Capítulo 4 também fala muito bem. Eu achei estranho dele falando, engraçado, né? Ele falou da largura, do comprimento, da altura, da Uhum, profundidade do amor de Cristo, né? Que a gente precisa viver o amor, né? O Espírito Santo abre os meus olhos para mim ver Cristo no meu irmão. Isso aqui eu anotei que ele falou, né? uhum.
Porque às vezes a gente não enxerga, né, que o outro também é semelhança de Deus, né? Então, quando a gente Sim, pensa, não, o seu Espírito Santo habita nele, ele é semelhança de Deus, a gente começa a pensar diferente, né? é. E realmente, a gente começa a pensar diferente. E uma coisa também que ele falou da importância de estar junto, né? Uhum, Quando ele se revelou a Paulo, uhum, uma coisa que me chamou muita atenção, que Jesus foi, se revelou a Paulo, e ele não falou para Paulo ali quem ele era, ou já, né, abriu a visão de Paulo, pelo contrário, ele não curou ali a visão de Paulo, né, e ele pediu para Paulo ir até a cidade, que lá iriam falar para ele o que fazer, ou seja, é, Jesus poderia ali falar tudo o que ele quisesse ali, né, revelasse tudo ali para Paulo, mas Jesus usou a igreja, usou as pessoas, né, vai até a cidade que lá eles irão te falar o que fazer. Então, Jesus usa as pessoas, ele instruiu, né? ele instruiu. Então, assim, às vezes a gente está ali buscando uma resposta ali no Senhor, a gente quer que o Senhor desça, que apareça um anjo na nossa frente e fale o que, que a gente tem que fazer, o que, que aconteceu e tal. Mas Deus usa o nosso irmão do lado, uma pessoa que às vezes, né, a gente não está sabendo de nada do que está acontecendo e Deus vem e traz a resposta. Né? Às vezes no conselho a pessoa sabe, a gente pede conselho também, né, vem e traz a resposta. Então, é, é o corpo de Cristo, né? Um ajuda o outro Sim, e, precisa, né? e precisa. E eu achei As interessante isso. pessoas até falam, né, que você precisa ter comunhão na igreja, né? É, Porque o corpo, aqui nem aqui ele fala, né? Ele colocou aqui um negócio que eu anotei. Não posso conhecer a Jesus sem estar em comunhão com a igreja, porque a é, igreja é o corpo de Cristo, é verdade, né? é verdade. E até nesse livro que a gente está lendo agora também, ele falou, né, que Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Saulo estava perseguindo a igreja Isso, ele pergunta mesmo. Por que o senhor e, está me perseguindo, né? É. e Jesus se coloca no lugar da igreja ali, né? Uhum. Então, o povo, a igreja, né, ele se coloca ali no lugar ali do povo, né? E é interessante isso. E outra coisa que eu fiquei refletindo também nessa questão de Paulo, que na obediência ele teve a visão restaurada, né? Então ele foi obediente, ele foi até onde Jesus pediu para ele ir, né, de coração humilde, né? Porque se ele fosse orgulhoso, ele já ia voltar para trás, né, digamos assim. Mas ele foi humilde, ele acreditou nessa revelação que ele teve, que realmente era uma revelação do alto, que realmente era Jesus. E nessa obediência ele teve não só a visão física aberta, restaurada, mas também a visão espiritual. Né? Verdade. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Não, esse livro aqui é maravilhoso. A minha irmã pediu emprestado. Eu falei, a minha irmã que me deu o livro, né? Eu falei, estou terminando ele ainda, que a gente ainda tem umas conversas para discussão, mas assim que eu terminar, eu já te empresto. Ela ficou muito curiosa. Manda os vídeos para ela, Eu vou mandar, da, que da daí resenha. ela consegue ver. É que ela tem um netinho, né? Que a minha sobrinha trabalha. Mas a minha irmã consegue ver de noite, dela também põe o fone, daí fica ela no quarto É, dela, né? Ela consegue ver. ela consegue ouvir. Uhum, Agora aqui no capítulo 5, olhe para Jesus na Bíblia. Né? Isso aqui também é como ele falou, né? Que uhum. A de palavra, né? Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus, né? Toda Uhum. parte da Bíblia aponta para Jesus. E, e é interessante, quanto mais a gente vai lendo, a gente vai aprendendo, né? O Espírito Santo vai revelando da palavra dele para nós, mais a gente fica admirado, né? Com a É. grandeza, com a glória de Jesus. E é Não interessante tem, não consigo ver algo que a gente não consiga entender, porque não tem, Deus é maravilhoso, gente. é, uma Meu coisa Deus do que eu céu. ouvi naquele vídeo lá do debate, né? Depois você ouça lá, que é muito bom. Aham, não, Ele vou falou ouvir. assim, que é muito importante a gente conhecer a teologia, né? A gente vê de Gênesis, Apocalipse, conhecer os pontos que apontam para Jesus, tudo, ver Jesus em tudo. É muito importante a gente conhecer a teologia, porque é como se
limpasse o caminho para você ver, para você contemplar melhor da glória do Senhor. Então, o que acontece? Que quanto mais a gente conhece, mais a gente tem que amar o Senhor, mais a gente ama, na verdade. Quanto mais a gente conhece, o conhecimento nos leva à fascinação, é isso que ele fala. Que o conhecimento tem que nos levar ao amor, à rendição, à entrega. Agora, quando o conhecimento ele vem só de forma teológica, como uma leitura de um livro qualquer, ele vai para o orgulho, né? Quanto mais você conhece, ou seja, ou você aprende para amar a Deus, ou você Uhum. aprende para se orgulhar. Então, a gente tem que orar para que cada revelação que o Senhor nos dá da palavra dele nos leve a amá-lo mais, a contemplá-lo mais, né? Porque tem os dois extremos, né? Ou a pessoa conhece muito e não contempla, ou a pessoa não quer conhecer porque fica com medo, né? Fica com medo de se perder aí no muito saber, né? Mas o conhecimento, ele é importante para a gente entender o que o Senhor fez por nós, para a gente entender como que a gente demonstra o nosso amor para Ele também, né? Quando a gente ama alguém, a gente conhece a pessoa, conhece os gostos da pessoa, e a gente tenta fazer aquilo que agrada a pessoa, né? E na Sim. Bíblia, ele demonstra como ele quer ser adorado, né? Como ele quer que nós caminhemos numa vida de santidade, uma vida de rendição, uma vida de humildade. Então é dessa forma que ele quer que nós vivamos, tanto que ele veio na Terra para nos mostrar como nós devemos viver. Então o conhecimento nos leva a amar mais a Deus. Verdade. E quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece os seus objetivos, a gente conhece a sua vida. Ele fala muito por parábola, então a gente consegue entender, visualizar o que está acontecendo, né? Ontem eu estava estudando sobre o trigo e o joio lá, né? Aquela parábola, que ela é bem pequenininha. E quando ele fala lá, né? Que não é para tirar junto, é para deixar que depois, na hora que for colher, tira tudo junto e separa, né? E ali eu comecei a visualizar as pessoas, o mundo. Quanto joio a Uhum. gente tem no meio das nossas É vidas, na escola, na família, na igreja, na própria igreja. Aquelas pessoas, verdade. não é verdade? Uhum. Misericórdia, eu pensei, meu Deus, não é na igreja. Mas foi o que veio na minha mente, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, porque isso daí é tudo atrapalho de vida. Então, o pastor Augusto Nicodemos, eu ouvia muito ele, faz um tempo já que eu, que eu ouvi uma vez que ele estava falando. Eu gosto muito de ouvir sermão expositivo, pegar um livro e ouvir o sermão capítulo por capítulo, né? E o Augusto Nicodemos, ele prega muito dessa forma, de forma expositiva. Daí ele estava falando, acho que era de Gênesis, daí ele chegou numa parte que ele estava falando assim, que a gente tem que entender que atualmente existe o Israel dentro de Israel, uma igreja dentro da igreja, né? Que a igreja de Cristo, a igreja fiel e verdadeira, ela não é por denominação, ou por raça, ou por judeu ou não, mas é a igreja que é o corpo de Cristo, né? A igreja noiva de Cristo, que ela está dentro da igreja, digamos assim, da igreja templo, né? Da igreja que a gente conhece. Então, e antigamente, né, quando o povo foi liberto lá do Egito, existia um povo de Deus no meio do povo de Deus. Ou seja, nem todo povo que foi liberto era povo de Deus, né? Então, nem todo mundo que está na igreja é, digamos assim, cristão, é um discípulo de Jesus. Então, tem Uhum. uma igreja dentro da igreja. Eu já ouvi falar também, que tem várias igrejinhas dentro de uma igreja. Deixa eu ver aqui. O que mais? Capítulo 6. Olhe para Jesus na oração. O que tem de anotado aqui?
Aqui o horário é o viver do Evangelho, né? Que é Hum? a boa notícia, o horário é o acesso ao Pai, né? Que a gente tenha o diálogo com Ele, né? Não Isso. podemos ser hipócritas, né? Que é os religiosos, a gente tem que amar Jesus, a gente tem que ter Ele como um pai para a gente, né? E a oração é a intimidade, é um relacionamento, né? É como Uhum. a gente precisa disso, né? Um É, relacionamento com Deus, onde a gente foca nossas coisas ali com Deus, nossas, né? A gente uhum. coloca nossos compromissos e a gente agradece, pede perdão, né? Ultimamente Que na a minha oração igreja a gente está falando pode, muito sobre gratidão. é O meu muito bom. pastor fala, gente, vocês precisam ser gratos porque vocês têm. Orar, Grato, agradecer, é verdade. agradecer. Porque o que acontece é que às vezes, hoje, a oração ela é muito levada como um poço dos desejos, né? Vai orar só Quando, para pedir, pedir, pedir. quando precisa, né? A lista, É, né? isso. Mas até aqui ele fala que, tem uma parte que ele fala aqui, ó, Uhum, bem onde que eu tô, da porta, né? é, é um lugar de intimidade, ou seja, é, será que a gente consegue orar sabendo que a nossa única recompensa ali no momento é a intimidade com Deus, É. né? Mesmo que assim, que nada do que a gente peça ali aconteça. Mas será que a gente está grato e feliz só por estar com o Senhor? Que o nosso objetivo em orar é isso, é estar com o Pai, estar, estar com Ele. Entregar, sim, os nossos pedidos, que a gente tem que pedir, sim, mas que o objetivo da nossa oração não seja só pedir, mas que seja ali estar com Ele, agradecer, porque quando a gente começa a agradecer, a gente começa a ver o quanto que Ele já fez. E às vezes a Uhum, gente não percebe, né? A gente fica só focando no que a gente não tem, ou que a gente não conseguiu, e esquece daquilo que, né, nós estamos aqui hoje, né? Comemos, temos roupa, temos um lar, temos saúde, né? Coisas simples que a gente não presta atenção, mas que quando falta, daí a gente percebe, né? uhum, Então, só de estar na presença do Senhor ali, sentir a presença dele e deixar um tempo ali, pedir para que o Espírito Santo prepare também o nosso coração para ter essa sensibilidade de ouvir aquilo que ele quer nos falar, né? Porque às vezes a gente está orando e está tão focado na nossa oração que a gente não percebe o direcionamento do Espírito. É como você falou aquela hora, você está orando, você está focado nas suas coisas, naquilo que você quer orar, mas às vezes o Espírito Santo está te conduzindo a orar por alguém, está te conduzindo a orar por alguma coisa, te confrontando alguma coisa que você fez, né? Então tem que ter um tempo ali de quietude, né? Essa quietude em que o Espírito Santo vai ter livre acesso ali, na sua mente, seu coração, aos seus lábios, para conduzir a sua oração, né? uhum. E isso é importante, e às vezes a gente tem essa dificuldade, principalmente por falta de tempo, porque a gente tem um tempo ali, a gente vai levar a nossa oração ali, vou orar por isso e pronto, acabou. Mas a gente tem que intencionalmente orar e ter esse tempo de quietude, né? Esse tempo de abertura em que o Espírito Santo te conduza mesmo, né? Nesse, nesse momento de intimidade, ou somente adoração a Ele, né? Tá ali, às vezes, não é para orar por nada, nem por você, nem para ninguém, mas somente adorar a Deus, né? Lembrar quão grande Ele é, orar os salmos, né? Ali, e, e lembrar, né? Isso é importante. Verdade. Por isso que a oração não pode ser rápida, né? Daí volta Não, naquela você questão tem de que. A rápida é aquela da alimentação, né? novo, Senhor, obrigado, abençoe esse alimento e pronto, né? Agora, aquela, a íntima é uma oração mais comprida, porque você tem que ter tempo para ouvir ele. um relacionamento, né? Que nem quando eu estou lá na igreja, que às vezes o pastor pede para mim fazer a abertura do culto, e eu falo, eu digo lá, né? Bom dia, Pai seja convosco, que é da quadrangular, né? Aí ele pega um versículo da Bíblia para ler certinho, e eu falo, gente, você veio à casa do teu pai, você está na Uhum, casa dele. Quando você vai visitar alguém, você quer conversar com ele. Então agora você esqueça a tua semana, esqueça o que você tem que uhum, fazer depois, e isso. foque agora em Jesus.
Porque ele tá aqui, e ele quer ouvir você como ele quer falar com você. Gente, Uhum. aquilo para mim, assim, parece que é mágico. Então, É isso mesmo. né? Não é, É, é isso não é que mesmo. tá conversando com o vizinho do lado? É, É, marca um café. é verdade. Ou ficar pensando no que tem que fazer depois, né? Ou Não na dá. segunda-feira. Eu já aprendi. A ansiedade não serve para nada. É. E uma coisa que ele fala aqui nos desafios práticos, né? Que assim, a gente tem que ter um equilíbrio, não ser ali regrado, né? Ter um tempo Uhum. ali, eu vou orar só isso e só essa hora. Mas a gente também não pode deixar nenhum momento na agenda sem separar para esse momento de oração. Ou seja, a gente tem que começar a ser intencional, a deixar um momento separado, né? Apenas para começar, para dar o primeiro passo, né? Uhum. Mas não ficar ali, tem que ser todo dia, 7 horas da manhã, todo dia, 5 horas da manhã. Não, é o primeiro passo, tem que ser intencional. Se um dia ou outro não deu, tudo bem. Se um dia você orou mais cedo, orou mais tarde, ou deixou para orar à noite, mas o que importa é você ser intencional. Deixar esse tempo, né, na sua agenda, ou na sua semana, no seu dia, para oração, estudo da palavra e incluir mais períodos. Até eu tenho pensado muito nessa questão do jejum e como propósito, sabe? Igual você falou, tirar coisas pequenas, é, Faz 2 dias para você começar. mais constante, porque às vezes a gente acaba deixando para fazer um jejum muito espaçado um do outro, né? Por que não fazer um dia de propósito por semana, por exemplo? Mas Um você outro. pode fazer esse, vamos supor, no doce. Aí o que que eu coloco? Como eu gostava muito do doce, eu comecei a comer mais fruta. Laranja, maçã, melancia, sabe? As frutas. Eu comecei a comer fruta. Então, tipo assim, me dava aquela, me via aquela vontade do doce. Eu ia lá, pegava um pedaço de melancia, porque era calor, né? Pegava um pedaço de melancia. Pegava uma banana, amassava com aveia. Pegava um pedaço de mamão, de melão, o que eu tivesse em casa. Eu já sabia, eu vou fazer o propósito do açúcar, então eu vou para o verdureiro comprar fruta, porque daí é ali que eu vou me calçar. Uhum. É, é isso mesmo. E era isso que eu fazia. É Agora, esse isso mesmo. relógio, eu já fiz também relógio de oração na igreja. Todo dia, 11 horas, 23 horas, ou meia-noite, cada um na sua casa, orava por meia hora por um propósito de dentro da igreja mesmo. Muito bom. Sabe? Era bênção, gente. Muito bênção. Cada um na sua casa e pronto. Era muito Esse bom. relógio de oração é muito bom. A gente tem que fazer mais. Quem sabe a gente coloca aí um propósito aí pra gente fazer aí junto no grupo, né? Sim, um Muito ora pelo outro, né, gente? O nosso grupo é muito grande, mas as que mais participam ali, né? bom. E é Isso. muito bênção, gente, o relógio. E aqui no capítulo 7, já no último capítulo, ele fala de olhar para Jesus, né? Digamos assim, no caráter de Jesus, né? Olhar Hum. para ele na humildade, na santidade, na identidade. Porque quanto mais a gente olha para o caráter de Jesus, mais a gente entende, ou entende um pouquinho mais, né? Por completo a gente entende, mas um pouquinho mais de como nós devemos ser humildes, como nós devemos caminhar em santidade, como nós devemos caminhar em identidade. E o interessante é que naquele vídeo que eu estava ouvindo lá do debate, né? Eles estavam Uhum. falando assim, em tudo que a gente vai fazer, quando você vai seguir alguém como discípulo, né? Nós somos discípulos de Jesus. Se você vai seguir o mestre, você não tem que ir para onde você quer, mas é onde o mestre vai. Nós estamos seguindo Jesus, então onde ele vai, nós temos que ir. E a gente aplicando isso em todas as áreas da nossa vida, né? Eu não tenho que pensar naquilo que eu quero, mas eu tenho que pensar naquilo que Jesus pensaria, que o mestre pensaria, que é a palavra de Deus. Então, a gente começa a ressignificar a nossa mente e, e, e começa a ter a mente de Cristo, ou seja, pensar na palavra. As nossas decisões não devem ser o que eu quero, mas a decisão que Cristo quer, ou seja, o que Cristo faria, né? O que Jesus faria nessa decisão que eu tenho que tomar. Então, você consegue ter um parâmetro ali para você seguir, né? Uma base ali para você seguir. Numa atitude que você precisa tomar, uma decisão ou uma conversa que você precisa ter.
Não é você que tem que decidir, mas é você pensar, né, conhecendo Cristo, né, como eu posso fazer conforme ele faria, né? Mesmo que não seja 100% perfeito como ele, mas como eu posso agir com humildade, como eu posso agir com santidade nessa situação, né? E muitas vezes é, é deixar o eu de lado, deixar o orgulho de lado, né? E deixar a nossa própria carne do lado. Então, e é isso que é o discipulado, né? É isso que é olhar para Jesus. Essa oração da santidade achei muito legal, né? Sobre a cabeça, sobre a mente, os olhos, os ouvidos. Nossa, eu faço essa oração muitas vezes, né? Muito bom. Sobre a boca, né? Sobre as mãos, né? Para que o coração, né? Que tudo que está cheio sai pela boca, né? Realmente, assim, realmente é uma coisa que a gente precisa orar, né? Pela mente, porque por tudo, né? O Douglas, o autor desse livro, ele tem, ele tem lá um vídeo que chama, é uma série de vídeos que chama Talmidim, né? Que cada dia ele posta algum tema, alguma coisa específica. Daí foi onde que ele compartilhou sobre a resenha desse livro, né? Uhum. E ele fala, né, que todo início de semana ele faz essa oração de entrega. Não porque assim, é que venceu a oração anterior. Não, é porque para ele lembrar, sabe? Ele faz essa oração de forma audível para ele lembrar todo início de semana, ó, nas primícias dessa semana, eu entrego a minha vida ao Senhor, né? Entrego a minha mente, meu coração, né? Porque nada pertence a mim. Então eu achei interessante isso que ele falou, de uma forma de toda semana ele está relembrando, refazendo essa entrega. É interessante. É interessante mesmo. Não, e daí eu achei assim que ele fala muito bem assim de tudo, né? Do fruto ali, né? Que a gente que tipo de fruto que você deseja encontrar em você, né? Está lá na página 153, lá no 4. Frutos, você tem experimentado frutos visíveis na sua vida por estar olhando para Jesus? Que É, tipo de fruto você deseja que as pessoas encontrem em você? Nossa, isso assim, você olhando assim, é até preocupante, né? Porque, meu Deus, que as pessoas olham de mim, né? Que elas me veem? Que fruto que elas me veem, né? E é difícil, né, a gente ter a humildade, né? A santidade, né? A identidade que tem Jesus. E o fruto, você tem que, né? É uma verdade. responsabilidade. E realmente o fruto do Espírito, se a gente for pensar, o fruto ele não é para nós, né? O É, fruto realmente é para o outro, né? Assim como uma árvore, ela dá o fruto e quem saboreia desse fruto é quem está ali, quem está ali à volta pega do fruto e saboreia. ela não utiliza, E ela não segura o fruto. Qualquer né? um pode vir ali e pegar o Ela fruto e libera, saborear, né? Uhum. liberar. Então, das nossas vidas, o fruto, a paciência, a bondade não é para nós. A gente não pode segurar a paciência. Ó, com esse fulano eu vou ser paciente, com aquele não. Então vou segurar o fruto. Não, a gente não tem a gente não pode fazer isso. Então o fruto, quem vai usufruir do fruto da bondade, o fruto da paciência, da fidelidade, é quem está à nossa volta. E a gente não pode escolher, né, porque é um fruto. Então a gente pode escolher. E realmente é confrontador mesmo, porque a gente tem essa tendência de segurar o fruto, ou de Uhum. nem dar o fruto, né? O fruto está ali começando a crescer, a gente já vem e já poda, né? Já Mas pode. é muito confrontador. Esse livro aqui, eu acredito que é um livro que a gente deve reler ele de tempo em tempo, para a gente estar vendo Eu ia falar para você. Acho que essas esse livro a ideias, gente vai ter que reler mais vezes. porque assim, é, é algo para nos confrontar, né? Para a gente ver como se fosse assim, um reprogramar do GPS na caminhada, né? A gente está indo, vamos reprogramar, ver aqui se a gente está na rota certa. Porque às vezes, se a gente desviar um pouquinho, lá no final a gente já vai estar indo para outro destino.
Então, a gente precisa sempre estar repensando, né, nesses pontos básicos que ele falou, se a gente está olhando realmente para Cristo. Que se a gente está olhando para Cristo, a gente tem que caminhar como Ele. E como que Ele caminha? Como que quem que é Cristo, né? Então, a gente tem que seguir nessa caminhada contínua com o nosso Mestre, né? Nesse discipulado contínuo e eterno, né? Até o Senhor nos levar para a glória, a gente vai estar nesse discipulado com o Senhor, né? Sendo discípulos dele todos os dias, crescendo mais. É Eu verdade. acho que a gente conseguiu falar um pouquinho aí de cada capítulo, deu para relembrar bem. Nossa, hoje foi maravilhoso, assim, esse livro que é muito bom. Eu amei conhecer ele, e o outro também já estou gostando de bastante. Hum. Aquele do sacerdote também eu já dei uma olhada esses dias dele, também é muito bom, muito Ele tem bom. resenha também, depois você dá uma olhada na resenha lá no. Do Ele tem, sacerdote? tem bastante resenha. Muito bom. Hum, E esse livro aqui, ele. Eu percebo que até o Douglas mesmo falou que ele leu esse livro, né? uhum, Depois que ele leu esse livro, ele teve a mente assim aberta para tantas coisas, né? Que de olhar para Jesus, que foi depois que ele leu esse livro que, né, junto com aquilo que o Senhor trouxe para ele, né, é, com outras coisas que ele estava pensando, que ele escreveu esse livro, né? Olhe para Jesus. E a gente vê que os dois ficam no mesmo, ali, no mesmo assunto, né? Mas eu percebo mesmo, mesmo é, caminhar, né? isso, que esse olhe para Jesus, ele é pessoal, né? Ele nos ensina a olhar para Jesus, nós, né? Pessoal, mais Uhum, íntimo. E esse aqui é como se ele quisesse nos levar à comunhão com o corpo de Cristo, junto, né? Um discipulado junto, contínuo, mas não só eu, mas que de forma que eu vou levar, eu e, né, o corpo de Cristo inteiro, né? uhum, É realmente um discipulado mesmo ali em conjunto. Eu achei interessante, porque daí não fica só conosco, né? É algo que é, também a gente vai levar ali para a igreja, vai levar eu ali quero, para onde a gente for, né? Muito sim, bom. eu quero ver se eu acho uma coisa que eu achei estranha hoje. E tem, para a gente concluir, tem um versículo que eu queria ler, só para a gente concluir, que acho que é do capítulo 12 aqui, peraí. Qual? Dois? Esse aqui do discipulado. Ah, esse é maravilhoso. Um versículo aqui, 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, em Cristo nós temos o rosto descoberto, o véu rasgou. Então agora nós temos o rosto descoberto. Então, com o rosto descoberto, em Cristo, a gente pode, e o Senhor nos chama também a contemplá-lo, né? Contemplando a glória do Senhor. Quanto mais a gente contempla, mais nós somos transformados. E esse versículo ele é tão profundo que ele fala que quanto mais a gente contempla, contemplando a glória, né, somos transformados de glória em glória. Ao que? A imagem de Jesus. Então aqui ele fala, né, que o rosto está descoberto, porque o véu rasgou. Então em Cristo nós conseguimos contemplar a glória do Senhor. E contemplando a Uhum, glória do Senhor, nós somos transformados, transformados à sua própria imagem. Então, esse versículo aqui, ele é uma chave para esses dois livros, né, de olhar para o Senhor e contemplar, que agora a gente pode olhar, porque o véu foi rasgado. qual que é o versículo? 2 Coríntios, fechei aqui, 3:18. 3:18. Esse versículo é a chave, né? É, é a chave para esses dois, a visão desses dois livros, né? De Uhum, que agora nós temos o rosto descoberto, a gente consegue contemplar a Deus. E quanto mais a gente contempla Jesus, a gente contempla a glória dele, nós somos transformados à sua própria imagem.
Isso Cópias mesmo. de Jesus, né? E, Uhum. e essa transformação é pelo Espírito. Então, é um versículo que a gente precisa estudar e entender ali a profundidade dele, porque realmente é isso. A gente tem que entender que em Cristo nós conseguimos, nós podemos contemplar. E em Cristo nós somos transformados. A sua imagem. Amém? Amém. Que Vamos ter. bênção. Que bênção. É uma chave. Deus é muito bom. Amém. Ora pra gente, Cíntia, pra gente terminar. Ora, ora, sim. Bom, deixa eu só marcar aqui onde que eu parei, que eu tenho que ler amanhã mais um pouco. Eu passei dois áudios lá para você lá. Ah, eu vi. Obrigada, viu? Você ouve antes de mandar? Sim, sim. Eu Ah, então ouço. qualquer coisa você fala se eu alguma coisa errada. Senhor, meu Deus poderoso, Tu és meu Pai. Obrigado, meu Pai amado, por esse tempo. Eu creio que o Senhor esteve conosco nesse momento de troca aqui, Pai amado, de experiências com o livro. Peço que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, a vida daquelas que ainda vão ouvir a mensagem amanhã ou depois, que elas também possam trocar experiências, que elas também possam ter experiências com o Senhor, meu Pai. Obrigada, meu Senhor, e gratidão por esse tempo de qualidade, por esse tempo com o Senhor, meu Deus. Muito, muito obrigada, meu Senhor. Abençoa a minha noite, a noite da Érica, da sua família, a minha família, abençoa o nosso sono, nossos sonhos, nossos descansos, Pai, e que o Senhor esteja abençoando nós com essa nova leitura desse novo livro do discipulado com a contemplação, Senhor, que a gente possa também aprender muito mais junto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que bom, que Amém. pena que todas não vieram, mas fazer o quê, né? Acho que a gente sabe que cada um tem Bom, seus compromissos, né? sim. Foi bom. Deu pra gente falar um pouquinho aí de cada capítulo, né? Foi, E foi, relembrar um pouquinho mais. Foi bênção. foi bem assim, sim. Muito bom.